Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais um estudo bíblico com grande alegria em poder estudar a palavra de Deus outra vez, na companhia de vocês, na companhia de vocês, nossos irmãos queridos. Uma semana que aqui está um pouco mais frio, lá na Serra as geadas começaram, não sabemos se elas vão se intensificar já agora ou só quando iniciar mesmo o inverno, mas particularmente eu gosto muito dessa época do ano e mais uma vez ela está chegando. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias. Vejo aqui alguns irmãos queridos também, uma boa noite a todos, estamos com saudades de todos. E pedimos ao Senhor que Ele nos abençoe neste momento de estudo da palavra dEle. Você já viu aí na imagem que nós colocamos antes de começar, nós vamos hoje estudar o segundo mandamento e vamos partir do Salmo de número 115. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos abençoe neste momento de estudo, de refrigério também para a nossa alma. Vamos orar, fechem os olhos. Ó Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. É um dia maravilhoso porque as tuas misericórdias se renovaram sobre todos nós. Nós estamos vivos. Isso, ó Deus, é demonstração da tua misericórdia sobre nós e te agradecemos. Apesar de nós, dos nossos pecados, o Senhor nos abençoou com um novo dia. Nós, ó Deus, consideramos esse dia maravilhoso, porque sabemos também que o Senhor esteve conosco durante todas as horas, todos os minutos. Se algum irmão que está conosco aqui passou por momentos de dificuldade durante esse dia, que a certeza de que o Senhor esteve com ele em todos os momentos possa restaurar a alegria em seu coração. Bem como de todos nós, Senhor. Obrigado por estar sempre conosco. Obrigado por nos acompanhar, sempre nos abençoar, ó Deus, com a tua companhia e com a verdade que o Senhor revelou diante de nós. Obrigado também pela tua palavra e por este momento maravilhoso de refrigério para a nossa alma, onde podemos estudar mais uma vez a tua vontade. Abençoa-nos por meio do teu Santo Espírito e ajuda-nos a, com clareza, crer naquilo que nós vamos estudar e praticar, baseado na tua palavra, para o louvor da tua glória e para o nosso crescimento e aperfeiçoamento da fé. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então começar o nosso estudo. Vamos partir do Salmo de número 115. Eu vou colocar aqui de novo a imagem, né? Nós vamos falar hoje sobre o segundo mandamento e vamos partir do Salmo 115. Salmo de número 115 que nos diz assim, vamos ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não veem. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos homens, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Eu inicio com esse texto porque nele nós podemos encontrar os indicativos acerca do segundo mandamento, suas aplicações para nós. E uma das coisas que nós falaremos hoje está revelada aqui neste salmo, que é o fato de, por não podermos fazer imagens de Deus, nós vamos ver este segundo mandamento, o povo de Deus torna-se distinto de todas as outras nações. Esse é um distintivo do povo de Deus. Nós deveríamos nos alegrar disso. Enquanto todas as outras nações, todas as outras pessoas da terra têm suas imagens, projetam os seus deuses exteriormente, né? Projetam para fora os seus deuses, o povo de Deus não. Veja só esse contraste no Salmo de número 115, a pergunta das nações, no versículo de número 2, onde está o Deus deles? Eles não têm nenhum tipo de imagem, né? E aí eles respondem, o povo de Deus deve ter toda a tranquilidade e alegria em responder, nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada, ainda que não o vejamos e não possamos exprimi-lo numa imagem, né? E aí as pessoas que fazem seus ídolos tornar-se-ão como as suas criações, e o versículo 9, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós vamos partir deste ponto do Salmo de número 115 e estudar o segundo mandamento que eu vou colocar aqui agora para vocês. Antes, porém, vamos recordar aquilo que nós estudamos na semana passada, estudamos o primeiro mandamento e chegamos a essa conclusão de que, baseado no prefácio dos 10 mandamentos, né, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, é lançado então os 10 mandamentos. E é sobre uma base de graça, né, do Senhor concedida a Israel, que o primeiro mandamento exige adoração e serviço exclusivo. Primeiro mandamento, não terás outros deuses além ou diante de mim. E ao determinar que os homens não poderiam ter outros deuses, o Senhor aponta para o fato de que os homens criam ídolos e lhes atribuem um status de Deus, oferecendo-lhes culto. Então foi mais ou menos o que nós trabalhamos na semana passada, lembrando sempre que a base da lei de Deus é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Lei e graça caminham juntas, não é? Então não podemos nos esquecer. E hoje nós vamos falar sobre o segundo mandamento, que é esse que está colocado aí. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E você vai observar em nossos símbolos de fé um estudo sobre este segundo mandamento no breve catecismo de Westminster, entre a pergunta 49 e a pergunta 52, e no catecismo maior de Westminster você vai encontrar lá todo o estudo entre a pergunta 107 e a pergunta 110. Eu os convido a fazer este estudo durante a semana. Então, o segundo mandamento, está escrito aí o primeiro, mas o segundo mandamento é este, que está registrado em Êxodo 20, do verso 4 ao verso 6. Você pode abrir lá, para que você observe. Êxodo 20, do verso 4 ao verso 6, é o texto que eu copiei aí
e coloquei no slide, né? E os estudiosos que já passaram por esse texto e nos ajudam com a sua produção, né, tem muita coisa já escrita sobre isso, nos mostram que o segundo mandamento poderia ser dividido em 3 partes, para ficar mais fácil de estudar. A primeira parte é a lei, a regra. Não fazer imagem de escultura e todas as suas consequências ali. A segunda parte disso seria, então, a razão para não fazer imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não é? E aí está colocada a razão. É por isso que nós não podemos fazer imagens de Deus. E, por fim, a promessa. O Senhor exerce justiça para aqueles que, ou contra aqueles que desobedecem, não é? Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas também misericórdia para aqueles que obedecem. Então, essas 3 partes também nos ajudariam a estudar. O fato é que o segundo mandamento nos aponta para a seguinte questão, meus irmãos. Enquanto o primeiro mandamento, vou dizer isso adiante de novo, enquanto o primeiro mandamento nos ensina a não ter outros deuses e afastar de nós qualquer tipo de ídolos e idolatria, para que adoremos somente o único Deus vivo e verdadeiro, o segundo mandamento nos ensina a fazer do jeito certo, a adoração verdadeira ao verdadeiro Deus. Observe como isso é interessante neste mandamento. Após aprendermos a rejeitar todos os deuses falsos no primeiro, o segundo mandamento nos ensina a verdadeira religião, o modo correto de adorar Deus. O segundo mandamento não aborda a idolatria propriamente, mas o culto ao Senhor idealizado pelos homens. Nós vamos caminhar hoje nessa situação. A questão abordada pelo segundo mandamento está muito mais envolvida na maneira como nós adoramos o Senhor. Quando ele diz, não farás imagem de escultura, ele está mencionando este fato para que os homens, tendo-o como o único Deus vivo e verdadeiro, não tentem melhorar ou facilitar, por assim dizer, a maneira de adorar esse único Deus verdadeiro. Então, o Senhor, com este segundo mandamento, restringe muitas coisas. Ele é, de fato, o único Deus vivo e verdadeiro, e ele quer ser adorado segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, que nos diz que é sem algum tipo de imagem. Não é? Então, na verdade, o segundo mandamento nos ensina como o jeito de adorar a Deus. E veja quão amplo é este mandamento, não é? Ele começa aí no versículo 4 e vai até o versículo 6. E estas imagens não devem ter semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não podemos adorar essas imagens, não podemos fazer para não adorá-las, e nem prestar culto. Por quê? Qual a razão? Como eu já disse, a razão é, nós temos um Deus que não é uma imagem e que nos ordena a não fazer imagem dele. De nenhuma forma, nem naquilo que há na terra, nos céus, nada da criação dele pode ser colocado como uma imagem dele, para que então nós o adoremos através dessa imagem. O que precisa ficar claro para nós é que o segundo mandamento nos põe uma ordem, uma regra na maneira como nós adoramos Deus. Isso precisa ficar claro. O jeito de adorar o Senhor, de nos relacionar com o Senhor nosso Deus. E aí eu gostaria de ver com os irmãos algumas questões do catecismo de Westminster, né, dos catecismos de Westminster, do nosso símbolo de fé, e passando por aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre as imagens. Então, há bastante texto colocado nos slides, mas eu não lerei todos. Vou apenas observar alguns tópicos, porque nós vamos focar em outros textos adiante,
uma vez também que eu já passei a referência para os irmãos nos catecismos e gostaria que os irmãos estudassem. Então, o que eu estou usando aqui nos slides é o Catecismo Maior. Então, observe, há uma pergunta no Catecismo Maior que é a seguinte: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Uma vez que nós não podemos fazer imagem de escultura, não podemos adorá-las, não podemos prestar culto a elas, porque nós temos um Deus. Então, o primeiro tópico destacado aí é o que nos exige, né? O segundo mandamento. Nos exige o dever de receber as ordenanças do culto religioso. Nossos irmãos de Westminster conseguem, na época deles já, depois de bastante trabalho em cima das questões das imagens, do uso das imagens no culto, depois de mais de 100 anos de reforma já, né, em rumo da reforma, né, depois da reforma, nossos irmãos lá da Assembleia de Westminster conseguem ter uma visão bem ampla das aplicações do segundo mandamento. Então, uma vez que nós não podemos fazer imagens de um Deus para adorá-lo, o primeiro ponto, então, que se observa é: nós temos o dever de receber as ordenanças do culto que são colocadas diante de nós, pelo Senhor Deus. Isso precisa ficar bastante interessante. Isso é interessante, precisa ficar bem. Quanto mais nós fiarmos de Deus, mais nós nos aproximaremos da nossa vontade humana na satisfação dos desejos de adoração. O que eu quero dizer com isso é que está na palavra de Deus a maneira como ele quer ser adorado por nós. Está na palavra de Deus a maneira como nós devemos nos relacionar com ele. Quanto mais nós nos distanciamos, aquela necessidade em nosso coração de adorá-lo, né, aquele senso de divindade, essas coisas todas, quanto mais o nosso coração vai continuar com aquele desejo. Mas quanto mais nós estamos afastados da verdade, da regra verdadeira, nós vamos criar metodologias novas para que a satisfação de culto seja aplacada em nosso coração. Não vamos deixar de adorar. Deus criou os homens adoradores. Deus criou os homens para adorá-lo. O pecado muda a direção das coisas e aponta a adoração dos homens para si próprio e para as coisas que eles desejam, para as coisas que eles cobiçam, para a própria criação de Deus. Mas o seu desejo de adorar está intacto e precisa ser saciado. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, nós vamos desenvolver formas, e o ser humano é extremamente criativo, infelizmente, de formas para adorar o Senhor. Então, o primeiro dever exigido de nós, deste mandamento, é receber as ordenanças do culto religioso. E quais são elas? Por exemplo, nós já estudamos isso aqui na igreja de Balneário, os elementos do culto. A oração, a leitura da palavra e a pregação da palavra, os sacramentos. Veja só quantas coisas estão colocadas aí. A oração e a ação de graças, a leitura e a pregação da palavra de Deus, a obra ministerial evangélica, a separação e rejeição de todas as formas de adoração não determinadas nas Escrituras. Os irmãos precisam se lembrar, e aqueles que estão nos visitando precisam se ajeitar no nosso ônibus aqui, na nossa viagem. Nós cremos que Deus estabeleceu um meio pelo qual nós devemos adorá-lo. Isso está na sua palavra. O que Deus não disse em sua palavra, nós não devemos fazê-lo. Nós não fazemos, porque a vontade de Deus está colocada aqui. No passado, isso foi chamado de princípio regulador do culto. Aquilo que Deus quer que nós façamos está revelado em sua palavra, e é a partir das Escrituras que nós vamos
fazer do jeito correto. Então, quando nós colocamos aqui, observe, a separação e rejeição de todas as formas de adoração não determinadas nas Escrituras. O que não está nas Escrituras nós não podemos fazer. Mas você pode até estar se perguntando o que isso tem a ver com imagem de escultura. De novo, isso tem tudo a ver pelo fato de que, neste mandamento, o Senhor nos determina limites para adorá-lo. O jeito certo de fazer, segundo a sua vontade. Mas nós veremos como isso se aplica ao nosso viver, mesmo que não construamos imagens, mas coisas que procedem do nosso coração idolátrico muitas vezes, como nós falamos um pouquinho no estudo da semana passada. Mais coisas aqui. Quais são, portanto, os pecados proibidos pelo segundo mandamento? Vimos os deveres e agora os pecados. E eu estou destacando alguns. Mais uma vez, gostaria de pedir a você que buscasse aí os catecismos para você estudar um pouquinho e fazer até mesmo o seu devocional para ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Em especial, estou usando aqui o Catecismo Maior de Westminster, porque ele traz essas aplicações mais amplas, é claro, porque o breve catecismo, a história demonstra que foi realizado ali para a educação das crianças, não é? E por isso, então, também o catecismo maior tem essa amplitude. Ok, um dado histórico apenas, vou tentar me conter aqui. Os pecados proibidos no segundo mandamento. O pecado de fazer qualquer representação de Deus. O pecado de fazer qualquer representação de Deus. Meus irmãos, a nossa história recente, em especial da Igreja Presbiteriana do Brasil, demonstra uma grande dificuldade em aplicar ou entender corretamente, por assim dizer, o segundo mandamento. Nós precisamos nos lembrar que antes a nossa logomarca tinha uma pomba no meio da sarça ardente, e por determinação e até mesmo por este amparo teológico do segundo mandamento, ela foi tirada da nossa logomarca. Mas as questões sobre a imagem da segunda pessoa da Trindade, por exemplo, não tiveram a mesma direção. E nossas revistas para as crianças, por exemplo, nosso material para crianças, para a educação das crianças, continua utilizando a imagem de Jesus. Veja como isso fica complicado na história da nossa denominação, mas precisamos voltar às Escrituras. E olha como isso é categórico, meus queridos irmãos. O segundo mandamento configura como pecado fazer qualquer representação de Deus. Êxodo 32 é aquele ambiente que antecede a descida de Moisés lá do monte, que estava com o Senhor, a descida do monte, para ver aquele bezerro de ouro. Mas note a repetição das leis em Deuteronômio, como isso é mais categórico ainda. O povo já sabia, mas Deus ampliou. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 4, está aparecendo maior aí. Deuteronômio 4, do verso 15 ao verso 19. E nos diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos
debaixo de todos os céus. Notem bem a ênfase deste texto. Nada pode ser tomado para fazer imagem. E note, uma imagem que represente o Senhor Deus. Note bem o versículo de número 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes nos dias em que o Senhor, vosso Deus, falou com vocês no Horebe. E aí, para se conter deste pecado, não faça nenhuma outra imagem. Vocês não viram o Senhor. Nem mesmo Moisés viu. Se nós lançarmos nossos olhos para o Novo Testamento, alguém poderia dizer, mas a figura de Jesus nós podemos fazer, porque ele foi visto. Mas você não acha interessante que nenhum daqueles que viram o Senhor fez um retrato do Senhor? O máximo que os homens conseguem fazer são músicas. O máximo. Imaginando como seria o Senhor em sua casa. Não há. O máximo que a Igreja Católica Apostólica Romana conseguiu produzir foi o Santo Sudário. Nem mesmo as pessoas que andaram com o Senhor fizeram um retrato do Senhor. Porque os homens da modernidade, então, acham-se no direito de representá-lo. A Escritura permanece a mesma. A palavra de Deus, e nós já estamos estudando isso ao longo do tempo, tem aplicação, a lei de Deus tem aplicação para nós também. Então, notemos esta dificuldade com a qual nós precisamos lidar, de maneira tranquila, de maneira ordeira, em obediência ao Senhor, mas precisamos considerar aquilo que a Escritura nos diz. Então, o pecado de fazer qualquer representação de Deus. Em segundo lugar, o pecado de prestar culto a qualquer imagem ou semelhança da deidade, né, da divindade. Aqui eu estou usando as palavras do Catecismo Maior. Não há desculpas para a corrupção do culto a Deus, porque o Senhor nos mostra muito bem aquilo que ele quer e como ele quer. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 65, do verso 1 ao verso 7. Isaías 65, do verso 1 ao verso 7. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irritava abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. E aqui o Senhor está se direcionando ao povo de Israel, pelo fato de todos os seus pecados, em especial a partir da divisão dos reinos, e como os gentios o procuram, e ele vai dizer, não é, da restauração de toda a criação, incluindo também os gentios nesse povo. Mas nós precisamos ter sempre em mente que não há desculpas para a corrupção do culto, meus irmãos, porque o Senhor nos revelou a sua vontade. Avancemos então. Essa era aquela hora que nós pararíamos para alguém fazer algum comentário. Estou com saudades desse momento, mas vamos aqui. Você pode
pode fazer, viu, aí no Facebook. Fique à vontade. Você pode fazer um comentário, pode me chamar aqui no celular, a gente vê aqui e responde. Se não, eu fecho o vídeo aqui e só escrevo, tá bom? Se for uma resposta muito polêmica, para você não ficar com tanta raiva de mim. Mas não é isso, né? Fique à vontade para fazer as suas perguntas. Avancemos, então. Há um grande obstáculo, né, para a nossa adoração. Qual é o significado das imagens? Os pagãos sempre creram que a divindade habita a imagem, ou comunica-se somente por meio da imagem. Os homens se enganam em crer que podem ter um relacionamento mais pessoal e condicionado por sua própria vontade quando fabricam uma imagem de divindade. E isso fica registrado nas páginas das Escrituras. Você tem, por exemplo, eu coloquei esses textos, né? A primeira questão aí é quando Jacó sai da casa do seu sogro e a sua esposa leva os ídolos do lar. E aí esses ídolos são perseguidos até serem restaurados ao seu lugar original, mas eles continuam por furtados mesmo. Mas como os homens já naquela época tinham essa necessidade de ter essas imagens, por entender que o Senhor habitava naquela imagem. E seria também, ampliando um pouco aqui, seria também algo no imaginário deles, talvez, necessário, tendo em vista a distância, por exemplo, do lugar onde se adorava. Então, há ali uma pequena, um pequeno altar, você já deve ter visto isso ou ouvido em algum lugar, que é meio de caminho para você ir até o lugar mesmo de adoração. Êxodo 32, o evento do bezerro de ouro. A questão do povo ali não era, e os outros textos também, a questão do povo não era um outro Deus. Quando aqueles homens vão falar com Arão, eles não querem um outro Deus. Eles querem ter a certeza e querem adorar Deus. Mas eles acharam que Moisés estava demorando. Eles estavam incomodados com a demora de Moisés e até disseram, ele morreu. Nós precisamos dar continuidade à nossa vida. Nós precisamos adorar Deus. Nós estamos parados aqui. E então, é fundido aquele bezerro de ouro. E Arão ainda fala, olha, esse aí é o vosso Deus. Vocês vão para casa, vão se purificar, porque amanhã haverá grande festa. A questão não era um outro Deus, era o Deus verdadeiro, único, mas que eles quiseram adorar de um jeito diferente. Ao mesmo instante que o Senhor estava dizendo para não fazer imagens. Essa é a questão da imagem. Por mais corretos que queiramos ser, por mais santos que desejemos tocar a nossa vida de adoração ao Senhor, se nós projetarmos em alguma coisa um caminho diferente daquele que Deus estabeleceu para chegar até ele, nós estamos falhando, nós estamos pecando contra o Senhor. Mais adiante na história, você tem em Deuteronômio a lembrança destas coisas, Juízes, Gideão, Gideão, eu gosto muito deste exemplo, porque Gideão, ele conseguiu aquela grande vitória e o povo foi até ele e disse, olha, reine sobre nós, você e os seus filhos, você merece, você foi muito bem agora e a gente gostaria que você reinasse sobre nós. E aí ele diz, não vou reinar, quem vai reinar sobre nós é o Senhor. No passo seguinte, ele pede para o pessoal juntar umas coisas de ouro lá e ele faz uma estola sacerdotal. E o texto bíblico em Juízes 8 termina dizendo que aquela estola tornou-se tropeço para Gideão e toda a casa de Israel. Assim, num piscar de olhos, o tropeço estava diante e não foi visto. A questão não é um outro Deus, é a maneira como o verdadeiro Deus deve ser adorado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Um outro exemplo é o que está registrado aí em 2 Reis, capítulo 18, onde, por exemplo, o rei Jeú faz algumas reformas, destrói os locais de adoração a Baal,
Entretanto, os lugares que foram erigidos por Jeroboão na divisão dos reinos para a adoração a Deus, e os irmãos se lembram já daquela dissensão total com a palavra de Deus, né, que Jeroboão causou. Todo o sistema de culto foi transformado por Jeroboão, o lugar de adoração. Isso Jeú manteve e o Senhor o castigou. Eles queriam, ao manter aqueles lugares, aquelas imagens, aqueles bezerros de ouro, ao manter aquilo, eles disseram: nós vamos adorar a Deus, nós vamos adorar a Deus em Dan, nós vamos adorar a Deus aqui nesses lugares, e não lá em Jerusalém. E aí está o problema, esta é a questão levantada pelo segundo mandamento. Não nos esqueçamos disso. Podemos devotar a nossa vida inteira para adorar ao Senhor Deus, mas podemos estar fazendo do jeito errado. Um jeito que não agrada ao Senhor, infringindo as questões colocadas aqui no segundo mandamento. Ainda sobre este grande obstáculo, eu gostaria de fazer uma observação bastante interessante. E eu estou citando aí, gostaria de sugerir aos irmãos que, se quiserem também, procurem no YouTube esta palestra do pastor Jonas Madureira acerca de amar a Deus sobre todas as coisas. É uma palestra mais técnica, principalmente no início, onde ele vai abordar a necessidade da imaginação para adorar o Senhor. Mas calma, fiquem tranquilos. Os irmãos aqui de Balneário já me viram falar, né? Irmãos, imaginem o texto, imaginem o que está acontecendo aqui. Olha, Paulo fazendo sinal com a mão e o povo ficando em silêncio e ele começa a falar e o povo começa a se maravilhar. Imaginem as coisas. E a ideia é que na Escritura o Senhor Deus tem uma coleção de imagens que ele mesmo autorizou e que ele mesmo colocou na Bíblia, para que nós entendêssemos um pouco melhor a sua vontade e a sua revelação. Note bem, quantos de nós já não se parou refletindo ou imaginando um texto bíblico que nós estamos lendo ou estudando? E faz parte até mesmo de algumas imagens que o Senhor Deus colocou. Por exemplo, apesar de não ter órgãos como nós temos, o Senhor Deus deixa ser colocado na sua palavra que os olhos deles estão sobre todos os lugares. E coisas desse tipo. Então, há um imaginário bíblico, isto é, uma coleção de imagens, um conjunto de imagens colocadas por Deus na palavra. E ao contrário, há um imaginário humano, fruto de um coração pecaminoso. Eu vou ampliar aqui para a gente ler junto. Olha só. Por causa de nossa pecaminosidade, não poderemos imaginar Deus corretamente. A grande questão é que, quanto mais nos afastamos do imaginário bíblico e do que o Senhor revelou nas Escrituras, mais utilizaremos nosso imaginário para pensar sobre Deus e nos relacionar com Ele. Por fim, se a imagem que temos sobre Deus e utilizamos para adorá-lo é falsa, criamos um ídolo e, portanto, estamos adorando outro. Vejam que questão complicada é essa que nós podemos nos encontrar. Um exemplo claro disso, meus irmãos, passamos muito tempo sem fazer nosso momento devocional. Mas a nossa vontade de se relacionar com Deus continua ali. Nossas necessidades deste relacionamento continuam ali. Nós precisamos do Senhor para que Ele renove suas misericórdias. Nós precisamos orar ao Senhor pedindo sabedoria. Oramos ao Senhor por vários momentos. Nós queremos direcionar a nossa vida ao Senhor, mas estamos distante da palavra dEle. E aí, é nesse momento que os vacilos podem acontecer na nossa caminhada. Aí nós estamos mais suscetíveis e ouvimos e buscamos mais sinais, e às vezes a palavra de Deus já está clara em dizer, e aí buscamos conselho em pessoas, às vezes em ímpios, e fazemos aquelas coisas mais absurdas, né? Olha, se a próxima pessoa que virar na esquina estiver de azul, é que o Senhor quer que eu faça isso ou não faça aquilo. É neste momento em que estamos utilizando uma forma
não autorizada por Deus de nos relacionar com Ele, de adorá-lo. E aí caímos no segundo mandamento. É profundo assim. E graças a Deus por essa profundidade, porque ela tem aplicações variadas para a nossa vida. E é nesse momento que a gente precisa pensar. Foi por isso, meus irmãos, que eu comecei essa série falando amplamente sobre a lei de Deus, sobre sua relação com o Evangelho, para que quando chegássemos nos mandamentos, a gente não ficasse apenas no pode e não pode, mas para que nós conseguíssemos ter uma amplitude da nossa vida e passássemos nosso coração em revista e observar como de fato temos nos aproximado do Senhor. As imagens são um grande obstáculo para nós. Eu quero avançar dizendo que a palavra de Deus, portanto, é insubstituível. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre Cristo, né? Porque Cristo não é apenas uma imagem de Deus. É o Deus na terra, é a imagem de Deus. Não. Cristo é a expressão exata de Deus. É isso que o próprio Deus fala dele. João 1, do verso 1 ao verso 3, vai dizer que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e nada do que foi feito não seria feito se não fosse por meio dele. No versículo 14, João diz, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, unicamente gerado do Pai. Hebreus 1 vai dizer que Deus falou várias vezes, muitas vezes, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos fala pelo Filho, o qual é a expressão exata do seu ser. Cristo não é apenas uma imagem. Cristo é a expressão exata de Deus. E é aí que nós precisamos nos limitar e ficar com aquilo sobre Cristo que está revelado nas Escrituras. Veja só João capítulo 14, verso 9. João capítulo 14, verso 9. E o Senhor Jesus responde a Filipe, dizendo, Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele é a expressão exata de Deus. E preste atenção nesta ênfase que eu vou dar agora. Leia comigo. Enfatizar o uso de imagens disformes de Cristo como fórmula pedagógica, o que eu quero dizer aqui é que há alguns, infelizmente, que ainda reafirmam é necessário a imagem de Jesus para nós ensinarmos, seja quem for. Mas preste atenção, a ênfase nisso desconsidera a realidade do glorioso e majestoso Rei Cristo Jesus. As imagens são como apoio para entender a vontade de Deus e elas perdem o seu lugar diante da própria palavra de Deus, revelada a nós, a qual pode ser estudada e pregada. O século VIII foi tomado por muitos concílios, e muitos desses concílios na Igreja Católica, eles tiveram uma discussão sobre o uso de imagens na igreja. Veja que interessante. Inclusive das pinturas. E conforme o tempo foi passando, as pessoas iam se aproximando da Bíblia, o fato é que a necessidade das imagens perdia o seu valor, uma vez que eles já estavam diante da palavra de Deus. Mas isso não é novo e nem é próprio daquele século. É claro, isso vai ficar mais cristalino no momento da Reforma Protestante, mas ainda assim não é próprio da Reforma. O Senhor fez isso com o povo dele, fazendo o povo adorar em tendas, em tabernáculos, carregar a arca. E o povo sabia que a presença de Deus estava ali na arca. Lembrem-se de como o povo ficou desesperado quando a arca foi roubada pelos filisteus. Para adiante, muito tempo depois, o Senhor Jesus dizer, olha, não é aqui, neste lugar, em Samaria, não é em Jerusalém,
mas é em espírito e em verdade. As figuras perderam seu valor, porque a palavra estava revelada com mais completude. Então, meus irmãos, vamos pensar nisto. Por mais que nós queiramos usar, ainda que seja para as crianças, à medida em que elas já conseguem captar o ensino da palavra de Deus, até mesmo as imagens, por melhores que sejam desenhadas, elas perdem o seu valor, porque a palavra de Deus está diante das pessoas. É a glória da palavra de Deus que precisa ser observada e contemplada por nós, porque ali não há uma imagem é o próprio Deus revelado. É o próprio Deus revelado. É por isso que a palavra de Deus é insubstituível. Não podemos cair em nenhum tipo de cilada, nem mesmo do nosso próprio coração. A palavra de Deus é insubstituível. Deus nos fala por meio da palavra. Então, não pode. Você já deve ter chegado a essa conclusão e deve estar olhando para o celular, para o computador, para a TV e falando, então não pode. Não. Não pode. Não pode. Quem me conhece aqui mais de perto já sabe disso, né? Mas vamos estudando. Criar uma imagem de Deus é interpretar mal sua majestade. Essa é uma implicação. Criar uma imagem de Deus é interpretar mal sua majestade. Uma segunda coisa, não há necessidade de fazer imagens porque Deus estabeleceu um pacto conosco, de ser o nosso Deus e de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para que você precisa de uma imagem se nós já temos a certeza de que Deus está conosco? Para quê? Para que outra imagem, senão aquela do arco-íris, por exemplo, é uma imagem criada por Deus. Lembra do imaginário bíblico que eu disse? Né, que eu aprendi com o pastor Jonas Madureira? Lembrem-se, quando você olha para o arco-íris, o que você lembra? Você lembra do Noé. E você deve se lembrar que o Senhor fez um pacto conosco. Para que outro tipo de garantia? Para que tentar colocar o coração em outra coisa, além daquela que Deus já colocou? Eu cito esses dois textos para dizer, né? Eu serei o seu Deus. Deus diz a Abrão. E lá em Mateus 28, 20, depois de falar para que, indo por todo o caminho, nós devemos fazer discípulos, o Senhor Jesus diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu disse isso no início e repito aqui, o fato de Deus proibir a criação de imagens indica a distinção de Israel em relação aos outros povos. Eles têm imagens de suas divindades falsas, Israel não precisa, pois confia no Deus Todo-Poderoso, como nós lemos no Salmo 115. E aqui, caminhando para o fim, eu gostaria de ver com os irmãos algumas aplicações dos estudos que nós fizemos até aqui no segundo mandamento. Há muitas outras coisas, há um material amplo, é bem provável que alguma aplicação que você esteja lembrando aí eu não aborde aqui, mas isso deve te motivar a pesquisar mais, a avançar no estudo. E a primeira aplicação, então, já que nós não podemos fazer imagem de Deus baseado em qualquer coisa que nós vemos aqui, coisas do tipo, como diz lá o segundo mandamento, a primeira aplicação é que criar uma imagem de Deus, como eu já disse lá atrás, é interpretar mal a sua majestade. Eu já disse ali há pouco, né? E disse agora de novo. Eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 40, verso 18. Isaías 40, versículo 18. Que nos diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Note bem que o contexto deste verso está falando sobre a criação de uma projeção de Deus.
Veja o versículo 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para apresentar uma imagem esculpida. Veja o investimento aqui, ou a motivação de fazer algo. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E aí a pergunta vem de novo, para abrir um novo ciclo neste texto, bastante interessante, que termina aquele texto que a gente gosta bastante, né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 41, verso 7. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. E aqui continua a confrontação com o povo de Israel. A segunda aplicação é o pacto de Deus conosco e a promessa dele estar conosco todos os dias desfazem a necessidade de imagens para adorá-lo. Nós não precisamos disso, porque nós temos a garantia do próprio Deus de que ele está conosco. Terceira coisa, eu vou avançar porque nós já passamos nisso no último slide. Terceira coisa, Deus é espírito. A adoração deve ser espiritual. Um irmão que eu pesquisei, ele trata num tópico sobre o segundo mandamento da espiritualidade de Deus. Não quer dizer, ele não está comparando com a nossa espiritualidade, não é o tipo de espiritualidade nossa, mas é o fato de Deus ser espírito. É ressaltado ali. Não precisamos de imagens, não devemos ter imagens, porque Deus é espírito e a adoração a ele deve ser espiritual. Abra comigo, você sabe esse texto de cor, mas abra comigo João 4. Nós estamos estudando aqui o Evangelho de João na igreja de Balneário aos domingos à noite, tem sido uma bênção para nós, já passamos por esse texto. Note bem o que o Senhor Jesus diz àquela mulher samaritana, e o contexto ali era adoração. Onde nós devemos adorar? E o versículo 23, o Senhor Jesus Cristo diz ali: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não precisamos de imagens, porque o nosso Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, sem o auxílio de qualquer coisa. Mas há coisas adiante. A quarta aplicação que eu trago para nós hoje, para a nossa reflexão, é que Cristo não é apenas uma imagem de Deus, ele é a expressão exata. E aí, de novo, estou repetindo aqui algumas coisas para ficar bem claro. Enfatizar o uso de imagens como fórmula pedagógica desconsidera a realidade do glorioso e majestoso Cristo. E, em quinto lugar, nós devemos vencer o desejo de aplicar ajuda material para cultuar o Senhor. Além disso, somos ensinados a não negligenciar o culto ou deixar de fazê-lo. E aqui tem duas coisas bastante interessantes que eu coloquei nessa quinta aplicação. A primeira delas é que nós não devemos nos aplicar em buscar coisas materiais para o culto a Deus. Os católicos têm ali as suas imagens de veneração. As velas. Esses dias eu estava vendo
Eu acho que no Facebook, nessas coisas da gente montar aqui a transmissão, acaba mostrando vários textos, vários vídeos que estão online, né? Todo um arrazoado, uma mensagem numa missa acerca da vela. E o ministro ali estava diante da vela, falando sobre ela. São coisas materiais trazidas para o culto. Qual é a necessidade disso? Se nós temos o nosso Deus, se nós temos as promessas, as garantias de que Deus está conosco, e que é somente por meio de Cristo que tudo aquilo que nós fazemos de adoração é válido e recebido por Ele. Nós precisamos rejeitar isso. Há pessoas que estão colocando o seu coração nestas coisas visíveis. Nós estamos num tempo, por exemplo, de uma questão muito visual. Nós estamos neste momento visual. É necessário ter boas imagens. Mas será que isso não está deturpando a nossa adoração? Será realmente que quando nos assentamos diante destes pedaços de papel, escritos com esta fonte tão antiga, o Senhor não nos fala e não nos abençoa e não recebe o nosso culto? Será mesmo que chegamos neste ponto? Eu creio que não. Eu creio que não. Nós devemos adorar o Senhor segundo a vontade dele revelada na sua palavra. E a segunda coisa neste tópico é o fato de não negligenciar o culto ou deixar de fazê-lo. Porque aí também nós estaremos demonstrando o nosso desejo de nos relacionar com Deus por outra via, diferente da que ele estabeleceu. Diferente deste relacionamento, desse encontro relacional desde o início da criação. Nós e ele, agora por meio de Cristo Jesus. Então, nos afastemos, meus irmãos, das imagens. Pensemos que tipo de imagens ou que tipo de infrações ao segundo mandamento estamos cometendo. Os católicos, como eu já disse, têm ali todo o seu aparato imaginário, ou como foi a discussão na história da igreja, né? Iconoclasta, eles têm ali os seus ícones, eles têm. Os neopentecostais também têm, lançando sobre a arca, a mesa da proposição, o candelabro, o próprio ministro, se for tocado será curado, coisa desse tipo. E os evangélicos, os cristãos mais tradicionais, também estão envoltos nesses perigos, meus irmãos. Há muitos que ainda hoje enfatizam que um bom culto precisa ter boa música. Boa música é boa mesmo, é bom ter. Eu gosto. Mas se não houver música, e houver a palavra, e houver cântico, ainda que seja a capela, e houver oração, nós temos um culto. Entende? Não é que nós devemos desprezar essas coisas, porque, em especial, falando dos cânticos, né, são elementos do culto colocado pelo Senhor Deus mesmo. Não é que nós devemos rejeitar, o fato é que o nosso culto não se baseia nessas coisas, mas se baseia na palavra de Deus e na maneira como ele quer ser adorado. É nesse ponto que eu estou dizendo. Então, tomemos cuidado e passemos nosso coração em revista, para que encontremos ali onde é que estamos tropeçando no segundo mandamento. Eu quero encerrar com uma citação deste nosso irmão Duma, quando escreve o texto sobre os 10 mandamentos, lá na página 91, ele diz o seguinte: hoje, o segundo mandamento se aplica a nós, tanto quanto aos outros 9. Enquanto a compreensão humana servir como oficina onde as imagens são esculpidas de Deus, de acordo com a nossa própria imaginação, o segundo mandamento nos convida a retornar à palavra de Deus, a imagem por excelência, que destruirá incessantemente
e demolirá nossas imagens de Deus e sua adoração. Preste muita atenção. Nós não devemos lidar com estas imagens e nem desejar fazer imagens de Deus, porque, na verdade, Deus nos fez sua imagem e semelhança, e em Cristo está nos tornando imagem de Cristo, para que sejamos recebidos na glória. Não percamos nosso tempo, nossas energias, naquilo que não agrada o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai do céu, nós queremos te agradecer por mais este estudo. Te pedimos perdão, ó Pai, naquilo que fomos confrontados nesta noite com a tua palavra. Cada um de nós sabe onde tem falhado, a maneira como tem buscado o Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, Senhor, e coloca em nós o desejo de te adorar segundo a tua vontade revelada na tua palavra. Abençoa o teu povo, como o Senhor já tem feito, Senhor. E por meio de Cristo Jesus, receba a nossa oração e aperfeiçoa-nos, porque queremos agradá-lo, pois tu tens sido bom para conosco. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo nesta noite. Eu espero que os irmãos estejam, de alguma maneira, aproveitando no crescimento espiritual. Eu tenho sido enriquecido no estudo de preparo, né, para chegarmos aqui nas quintas-feiras, e espero que os irmãos também estejam aproveitando bastante. Estamos encerrando e dizendo também, não é, que no domingo, às 9 da manhã, teremos a nossa escola dominical, às 9, somente a transmissão, não haverá atividade presencial, e o nosso culto às 18 horas, aí sim, com atividade presencial e também a transmissão do culto pela internet. Queremos agradecer os nossos irmãos que estão presentes conosco, os nossos visitantes. Hoje eu fiquei um pouco acuado aqui, viu? Acuado, meus irmãos. Olha, foi difícil. Parecia que eu estava de novo na minha adolescência. Olha, o pessoal olhando para mim, brincadeira, viu? É porque tem irmãos queridos que me viram crescer e ajudaram meus pais a me criar. A Lívia, que está lá em Minas, Deus abençoe, minha querida. O Eudes, a Márcia. Aí não tanto, eu vou pegar leve também, tá bom? Ione, Cleito, esses não me viram crescer, mas cresceram junto comigo. Então, Deus abençoe. A nossa irmã Gil, Deus abençoe. A Andressa, o Denis, Deus abençoe, Denis. A Débora, lá de Poá, você já deve ter aparecido por aqui outras vezes, eu não falei de você. Seja muito bem-vinda na nossa transmissão. A tia Marlene, né, Denis? Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui, que Deus abençoe, uma boa noite e até a nossa próxima transmissão. Eu estou à disposição dos irmãos para o que precisarem. Se alguma coisa não ficou aqui clara ou não foi abordada, podem me procurar e a gente tira as dúvidas, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe. A minha tia, é verdade, a minha tia Led estava aqui, minha mãe também. Um abraço, viu? Estou com saudade também, viu, tia? Deus abençoe. E até a nossa próxima transmissão.